Bom dia. O Salmo capítulo 100, verso 3 diz o seguinte: Saiba que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Eu gostaria de falar um pouco sobre pertencimento, né? Essa sensação tão agradável que a gente experimenta quando é bem acolhido em um determinado meio, um grupo de pessoas. O primeiro grupo que nós fazemos parte é sempre a família, né? Mas nem sempre a nossa família é aquele ambiente perfeito de acolhimento, né? Na maior parte das vezes sim, mas nem sempre. De qualquer forma, nós estamos sempre individualmente à procura deste pertencimento, desse acolhimento, dessa aceitação como parte de algo, como integrante de algo. É uma necessidade que nós temos como seres humanos, nós somos seres sociais. E nessa nossa sociabilidade, a despeito de muita gente, né, até usar camisetas assim, antissocial, social clube, já vi por aí. Tem gente que se orgulha de ser meio antissocial, mas mesmo esses, né, estão enganando a si mesmos. Nós todos somos seres sociais, nós todos precisamos dessa sensação de pertencimento. Ela nos ajuda a ter um espírito equilibrado, nos ajuda na autoconfiança, nos ajuda enfim, há uma série de sensações e emoções e fundamentos da nossa personalidade que é como se nós precisássemos essencialmente disso. Uma história muito interessante na Bíblia sobre pertencimento, que é a do filho pródigo. Ele procura o seu pai, né? Estava cansado daquela vida perfeita ali, talvez. E ele pede a sua parte na herança. O pai concede porque ele era um homem adulto, capaz de decidir. Ele pega aquele dinheiro, sai de casa e vai viver a vida. Só que aí ele gasta todo, vou resumir, ele gasta todo o seu dinheiro de maneira resoluta, né? Gastando com coisas assim, enfim, curtindo a vida doidado, como se diz por aí. Acaba todo o seu recurso e assim que acabam os seus recursos, por coincidência, uma grande fome se abate sobre aquela terra. Ele então tem que procurar um trabalho e lutar para se manter. Consegue um trabalho numa fazenda de porcos, onde ele passa a cuidar de porcos, e tamanha a fome que estava naquela terra que ele sentiu vontade de comer a própria comida dos porcos, para você ter uma ideia. Só que daí ele se lembra que ele pertencia a algo e que ele poderia de repente buscar naquele ambiente algum apoio. Ele então ensaia um discurso, se reveste de coragem e vai até o seu pai, naquela terra distante da qual ele havia saído. Chegando lá, ele diz: Peço perdão pelas minhas atitudes. Não sou digno de ser chamado seu filho, reconheço. O que eu te peço é tão somente que me receba como um funcionário seu da fazenda. Terei o maior prazer em trabalhar aqui e vou me dedicar bastante, etc. e tal. O pai sequer ouve o final da conversa do seu filho. O recebe de volta como filho. Por quê? Porque aquele era o ambiente em que ele era bem acolhido. Aquele era o ambiente em que ele pertencia de fato, ao qual ele pertencia de fato. E isso é uma metáfora do amor de Deus, gente. Nós pertencemos a Deus. As nossas escolhas muitas vezes nos levam para longe dele. E lá fora, nós estamos desamparados. Porque na humanidade, nós não vamos encontrar o mesmo nível de pertencimento, de afeto e de amor que Deus nos oferece. Nós pertencemos a Deus e nós o amamos, porque Ele nos amou primeiro. Ele demonstrou o seu amor enviando o seu Filho Jesus Cristo para morrer por nós, só para você ter uma ideia, além de nos criar e nos manter. Fica com essa reflexão, que isso tenha impacto em sua vida de alguma forma. Um abraço, fica na paz.